Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 3. Acompanhe na sua Bíblia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o seu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Até aqui, vamos falar brevemente uma palavra com o Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos a bênção do Senhor a partir deste momento para a meditação na tua palavra. Abençoe a todos que neste lugar e em outros lugares poderão estar ouvindo a tua palavra e sendo abençoados. Vem estar entre nós, vem estar conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Abacuque teve uma visão esplendorosa de Deus vindo do sul da Judeia. Ele menciona Temã, o Monte Parã. Exatamente era o Monte Parã que dava nome a toda a região desértica, que se estendia ao norte da Judeia, indo até o Monte Sinai. O profeta viu quando um resplendor de raios brilhantes de luz saíam da mão do Senhor, cobrindo os céus, enquanto os sons de louvores enchiam a terra. Aquela região era uma região de onde vinham as piores tempestades. Toda tempestade que vinha do sul era muito devastadora. Ventos fortes, destruidores. Ninguém quer pensar na hipótese de que algumas grandes catástrofes da natureza sejam a própria manifestação da ira de Deus. Acreditamos que Deus é infinitamente bom e por isso Ele está totalmente proibido de odiar ou de amaldiçoar. Nunca ouvimos ninguém dizer que o Senhor te amaldiçoe, que o Senhor te abandone, te mantenha em trevas, que o Senhor vire as costas para você e te deixe à mercê dos teus inimigos, que Ele remova a tua paz e te entregue à destruição. Não, nós não falamos coisas desse tipo, mas é importante que a igreja saiba que os sacerdotes judaicos tinham o poder de amaldiçoar os traidores, os adúlteros e os abusadores. Abacuque era sacerdote, e Abacuque não teve medo de perguntar a Deus o que significava aquela visão. Durante o texto em que nós lemos, nós ouvimos o profeta dizer com clamor grandioso: acaso, Senhor, é contra os rios que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? O profeta Abacuque logo começa a compreender que a possibilidade daquilo tudo que ele estava vindo lá do sul, podia ser muito bem a ira de Deus contra os rebeldes. Deus, de fato, não estava irado contra os rios. A pergunta de Abacuque é retórica. Ele também sabia que não era contra os rios, mas a pergunta dele nos leva a uma outra reflexão.
A natureza não tem um tom moral, ela não deve culpa. Então Deus não tem por que ficar irado contra ela. Mas por que se levantam tantos catástrofes temporais, terremotos, maremotos? Isso acontece porque Deus, no seu furor, muitas vezes ele pode usar a natureza, que não tem nenhum peso moral, guiando, cuidando, estabelecendo regras para ela. Deus pode usá-la para punir os homens que são moralmente responsáveis. A gente não quer admitir isso e a gente foge o tempo todo para não pensar que grandes tragédias que têm acontecido neste mundo seja um orquestramento da ira de Deus. Porém, Deus pode usar a própria natureza para punir os transgressores. A Bíblia diz: os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradias, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Abacuque 3, 10 e 12. O mundo não quer admitir, mas Deus tem o direito de odiar e de amaldiçoar tudo que contrarie a sua absoluta santidade. A Bíblia diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Salmo 7, verso 11 a 13. Temos que admitir, a Bíblia é clara quando ela nos afirma, nos mostra que existem pessoas, cidades, objetos que foram no decorrer da história bíblica amaldiçoados. Exemplos: as cidades da Campina, do Jordão. A gente fala muito de Sodoma e Gomorra, mas eram mais cidades, eram pelo menos 5. Todas foram amaldiçoadas por causa de suas imoralidades. A cidade de Jericó e suas riquezas foram amaldiçoadas. As pessoas que não observavam a lei eram amaldiçoadas. Deus disse: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio 11, 26 a 28. O cativeiro babilônico foi a maldição de Deus contra os pecados de Judá. O próprio Daniel conta esta história e diz: fomos amaldiçoados, Daniel 9:11. Aqueles que não honram o Senhor são amaldiçoados. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Malaquias 2:2. Aqueles que roubam a Deus negando-lhe os seus dízimos e as suas ofertas são amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Malaquias 3, verso 9. A Bíblia diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Provérbios 3:33. Devemos saber que as atitudes pecaminosas trazem maldição para o homem e para o planeta Terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Isaías 24, 5 e 6. O apóstolo Paulo afirma que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Romanos 8, 22.
Por que a criação geme? Porque está debaixo de maldição. Eram 8 horas da manhã, dia 26 de dezembro de 2004. Centenas de turistas se relaxavam nas piscinas dos hotéis de luxo em frente às lindas praias do Oceano Índico. Ninguém podia imaginar que em poucos minutos aquele lugar paradisíaco seria destruído. A 1.000 quilômetros dali, na Indonésia, um terremoto de magnitude 9,3 na escala de Richter fazia a terra subir, liberando uma onda que ultrapassava 30 metros de altura e que começava a viajar numa velocidade de 800 km por hora em direção às praias de dezenas de países. As placas tectônicas haviam se movimentado no fundo do Oceano Índico, causando uma explosão de 12.000 vezes maior poder que a explosão da bomba atômica. Era o início de uma grande destruição. 1 hora antes, o dia parecia perfeitamente normal, mas os animais começaram a ficar irritados. Os elefantes que eram usados no turismo começaram a arrebentar as suas correntes e a correr em direção às montanhas. Havia um murmúrio vindo do abismo do inferno que os seres humanos não podiam interpretar nem ouvir, mas os animais percebiam que a destruição se aproximava. 40 minutos antes da primeira onda chegar, o mar silenciou e começou a recuar 900 metros da praia. A praia cresceu 900 metros. As pessoas, inocentemente, começaram a adentrar no leito do mar, aproveitando-se para apanhar os peixes que tinham ficado presos entre as pedras. Quando o tsunami chegou, às 9h30 da manhã, todos foram pegos de surpresa. A destruição foi total. Morreram mais de 230.000 pessoas em 13 países atingidos pela praga mortal. Inegavelmente, a tragédia era uma espécie de maldição que ninguém podia prever. A Bíblia nos diz que outras tragédias inevitavelmente cairão sobre o planeta Terra e sobre os seus moradores. O temor e a cova, e o laço vem sobre ti, morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra. E de todo vacilará a terra, como o ébrio, e será movido e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que aquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra. Isaías 24, 17 a 21. Mas agora eu quero que você se transporte para um outro lugar. Esqueça tudo que está ao seu redor, preste atenção no que eu estou dizendo. Tente visualizar o que eu vou tentar narrar. Vamos subir um pequeno monte do lado de fora dos muros de Jerusalém. A cidade está conturbada, é Páscoa. É sexta-feira, amanhã é o dia principal, a Páscoa será celebrada, tem 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Mas naquela manhã de sexta-feira, houve um julgamento, e houve uma condenação injusta, e alguém carregou uma cruz e subiu com ela naquele monte, saiu fora da cidade, atravessou todo o percurso da cidade velha de Jerusalém e chegou ali no Monte Calvário. E ali, aquele ser que parecia indigno, rejeitado pelos homens, de quem ninguém fez caso, não parecia mais um ser humano, parecia
um maltrapilho, machucado, destruído, sangrando. E então, ali naquele monte, estaria o lugar mais maldito da terra. A cruz do Calvário era o pior de todos os lugares. Quando comparamos a morte de Cristo com os padrões da sociedade moderna, direitos humanos e outras coisas mais, nós vemos que a cruz foi um escândalo, foi uma obscenidade. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3:13. Na cruz, vemos a mais intensa concentração de sofrimento jamais experimentada. Jesus estava praticamente nu. Seu corpo estava totalmente dilacerado. Podia-se ver pontas de carne, de pele, de ossos, pendurada pelo corpo, pelas suas costas, pelo seu rosto. Sua cabeça estava inchada ao dobro do tamanho normal. Seus olhos estavam roxos e empapuçados. Suas mãos e pés estavam pregados, cravados na cruz. Ele estava pendurado, exposto, ridicularizado. Seus amigos mais pessoais tinham deixado só. Apenas algumas mulheres permaneciam com ele, porém, sem poder fazer nada, senão chorar. Os soldados zombavam dele. O povo ria, zombava, brincava. Ele estava suportando a completa maldição de Deus. Naquele momento, depois de estar pendurado na cruz por 3 horas, em meio à escuridão que sobreveio, silêncio estranho, talvez uma brisa suave corresse por cima daquele monte, as pessoas silenciaram, mas ele continuava agonizando. A obra não tinha terminado. Ele tinha que levar até nosso último pecado, até a nossa última transgressão, até o nosso último erro. Então, as horas, os segundos iam sendo contados lentamente. Há uma descrição espiritual que nós só vemos no livro de Salmos. Mas a Bíblia diz que touros, vacas de Bazã, leões famintos rodeavam Cristo. Claro que aquilo era uma descrição simbólica dos demônios do inferno inteiro, próprio Satanás, que desceram ali no monte do Calvário para dificultar a obra da redenção. Mas perto da hora nona, bem perto daquela hora fatídica, onde ele iria dizer: terminou, Pai. Fui até as últimas instâncias, cumpri a tua vontade. Faltando um pouco para aquela hora, ouviu-se um grito sobre o universo. Não se sabe de onde, mas essa voz ecoava ali pelo que nós lemos na Bíblia. O que essa voz dizia? Amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque ele se fez pecado. Porque ele assumiu o pecado. Porque ele se tornou pecado. Amaldiçoado. Essa voz foi oculta. É uma interpretação que fazemos. Mas, como um fato certo e bíblico, o Senhor reage naquele momento que eu pressuponho que essa voz gritava dizendo: amaldiçoado, amaldiçoado. Então ele vai e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, irmã, creia, estamos falando a verdade. Ele não apenas disse que estava desamparado, não, ele estava totalmente desamparado. A absoluta santidade de Deus não permitia que Deus o Pai o contemplasse.
E a única coisa que ele podia ver eram as costas do Pai. Mas isso também era a Bíblia, porque Deus disse que um dia pegaria os nossos pecados e lançaria para trás das suas costas. E naquele dia ele lançou e caiu sobre Jesus. Ele não somente se sentiu desamparado, ele estava totalmente desamparado. Esta é a realidade da cruz. Se me perguntarem, como pode ser isso, pastor? O príncipe da vida, o Senhor da glória, igual ao Pai em plenitude, poder, santidade, autoridade. Como pode ele estar morrendo por nós? Eu simplesmente digo, irmãos, não sei. Não sei. Acredito que talvez nunca vamos entender isso, nem aqui, nem na eternidade. Só sei que isto é verdade, porque está escrito, ele morreu por mim. Eu não preciso entender os mistérios de Deus. Deus estava trabalhando para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E hoje, pela misericórdia e bondade de Deus, esta fé já brotou em meu coração. Eu creio. Quantos creem? Quantos creem? Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Diga Senhor é bom. Não sei como isso aconteceu, não sei como Deus eterno se fez homem e pôde estar sujeito à própria morte. Não foi uma encenação, não, ele morreu. Ele rendeu o seu espírito. Somente a fé em Cristo pode nos livrar da maldição. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não é brincadeira, não. As nuvens estão escurecendo sobre o planeta Terra. Há uma tempestade, uma tormenta está vindo aí. Não tem jeito de esconder. A hora que o Deus eterno se irá contra este mundo impenitente e pecador, não há quem o faça parar. Ninguém pode detê-lo. Mas há um esconderijo forte e seguro. Deus já nos convidou para esse esconderijo. Aquele varão será um esconderijo da tempestade, da fúria do vento, da maldição e do mal. A Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em bom retiro. Precisamos deixar isso bem claro. Somente Cristo pode nos guardar, nos livrar da tormenta que vem sobre o planeta Terra. Somente a sua obra na cruz pode nos livrar da condenação dos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem fica feliz com este versículo, diga glória a Deus. Este mês, Israel estava comemorando até poucos dias atrás o início do ano civil deles. No início do ano civil tem festividades. No dia 10 deste mês, foi comemorado o dia da expiação, Yom Kippur. Do dia 10 para cá, para frente, aliás, a partir do dia 15, dia 10 era o Yom Kippur, no dia 15, eles começaram a comemorar. Eu cheguei a ver, graças a Deus, eu achei a comemoração ao vivo sendo transmitida, da festa dos tabernáculos. Eles com ramos nas mãos, cantando e louvando a Deus, porque na festa dos tabernáculos, eles são o povo mais feliz do mundo. Por quê? Porque no dia do Yom Kippur, dia 10, foi o dia em que se comemorou e se comemora o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e fazia uma expiação por toda a nação.
e toda a nação de Israel era perdoada. Então a festa dos tabernáculos se seguia como júbilo, gratidão, louvor a Deus, e eles comemoravam como peregrinos. Os ramos, as barracas, por isso chamava festa dos tabernáculos, era uma maneira deles dizerem: nós não somos deste mundo, somos peregrinos, estamos de viagem, a nossa pátria é o céu. Como Abraão fizera, morando na terra da promessa como em terra alheia, buscando a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Mas deixa eu contar rapidinho a história do dia da expiação. Tem a ver com o que Jesus fez por nós na cruz, tem tudo a ver. No dia da expiação, a cerimônia começava bem de manhã, bem cedo. E era uma cerimônia, então, para a purificação do pecado nacional, da nação inteira ser perdoada. Era o dia de entrar no Santíssimo, o único dia do ano em que uma única pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar levando sangue para expiar o pecado da nação. Então havia dois sacrifícios importantes. O primeiro sacrifício era de uma ovelha, que eles teriam que matá-la bem no altar do holocausto, na entrada do tabernáculo. Recolher o sangue dela numa bacia para o sacerdote fazer a caminhada até o Santíssimo. Mas tinha um outro sacrifício que era feito mais ou menos na mesma sequência. Eu penso que era um pouquinho antes do sacerdote continuar a caminhada. Acho que colhia o sangue, preparava tudo, aí ele pegava o outro animal. Aí não era uma ovelha, era um bode. Ele era chamado bode emissário. Traziam aquele animal para o sacerdote, do sumo sacerdote, e ele então punha aquele animal, eles amarravam aquele animal, colocavam ele diante do sumo sacerdote, e ele impunha as mãos sobre a cabeça daquele bode. E ele começava a confessar os pecados da nação inteira. E ele confessava com as mãos sobre aquele animal. Quando terminava de confessar, antes de começar a caminhar para o Santíssimo, os outros sacerdotes auxiliares pegavam aquele bode que tinha acabado de receber, era um símbolo em que ele estava transferindo os pecados para aquele animal. Aí eles pegavam aquele animal, levavam ele para o deserto e o enxotavam para muito longe, para que ele morresse à míngua, perdido no deserto. Qual era o simbolismo? A primeira ovelha, Jesus morre para te perdoar. O sangue dele é derramado para que o sumo sacerdote entre no Santíssimo. Mas o segundo animal representa Jesus Cristo levando os nossos pecados bem para longe, afastando as nossas transgressões, nos dando uma natureza nova, nos ajudando a viver em novidade de vida. A Bíblia diz que o Senhor então nos trouxe não apenas perdão, mas Ele também nos trouxe a purificação e a santificação, levando as nossas transgressões para bem longe de nós, conforme a Bíblia diz. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus já levou os seus pecados para bem longe. Deus já te deu perdão para você sentir conforto, paz. E Deus tirou os seus pecados e os levou para muito longe. Lá no profeta Miqueias, se não me engano, diz que ele levou os nossos pecados para o mar do esquecimento da sua própria onisciência. Deus fez um mar para ele. Esse é o mar do esquecimento, onde eu pego os pecados que foram perdoados por Cristo e lanço eles aí. Nem eu me lembro mais deles. Acabou. Não me lembrarei jamais dos vossos pecados. Finalizando, que o Senhor nos ajude a entender
que é o objetivo central do Evangelho, esse Evangelho que nós estamos narrando ele aqui nestas palavras. O motivo central deste Evangelho não é mudança de nosso status social, não é a almejada conquista de bens materiais, não é a posição de honra na comunidade, não é o aplauso, a glória deste mundo, não. Nós precisamos entender que o poder deste Evangelho é muito maior do que tudo isso. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não vê nenhum pecado em sua vida. Ele vê a justiça de Cristo na sua vida. Ele é a nossa justiça. Nele estamos perdoados, nele estamos justificados, nele fomos santificados. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O objetivo central do Evangelho de Cristo é a libertação do domínio do pecado, é o despojamento do velho homem, é o revestimento do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, é a renovação do espírito, é o ser uma nova criatura, onde as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ficar de pé nesse instante. Diga comigo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a história do Evangelho, que livra os malditos da maldição, que pega o homem caído, fracassado, e faz dele um cidadão para morar no céu. Levante a sua mão para o céu, contemple Jesus. Procure ver agora o que Ele fez por você, o que Ele sentiu, o que Ele sofreu, o que Ele fez, a obra completa na cruz. Todas as maldições foram ali, cravadas na cruz. E Deus nos deu uma dimensão imensa e gloriosa da sua bênção, do seu amor, da sua misericórdia. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Glória, honra, poder e majestades. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo.